Quais são os tipos de integração? Tem as integrais imediatas, que são aquelas integrais em que é só você saber a regra da derivada que você resolve. Você não precisa fazer conta. Por exemplo, qual é a integral de 1 sobre x dx? Essa integral é o ln de x. Por quê? Porque a derivada de ln é 1 sobre x. Isso que é a integral imediata. E a integral imediata ela é muito importante, porque todas as outras técnicas de integração, o nosso objetivo é chegar numa integral imediata. Então, se você não sabe integrais imediatas, não pula a matéria. Você tem que dominar essa parte. Para saber as integrais imediatas, você tem que saber as regras de derivação. A matéria é acumulativa. Para você passar em cálculo de primeira, você também tem que saber integração de substituição. Essa regra cai em todas as faculdades. Eu nunca vi uma matéria de cálculo que não cobra substituição. Agora, por exemplo, essa técnica aqui, ó, de substituição de Eier-Stress, isso aqui é mais raro de cair. Substituição trigonométrica, né? Essas duas aqui são mais raras de cair. Mas substituição, partes e frações parciais, essas três aqui, a chance de cair é muito alta. Mesmo se você estiver fazendo um curso mais simples, né? Como economia, administração, engenharias. Agora, se você estiver fazendo um curso mais avançado, como física, matemática, aí vai cair todas essas técnicas e outras, tá? Existem outras que eu nem coloquei aqui. Então, se você quer passar em cálculo de primeira, você tem que focar, né? Lógico, você tem que focar nas técnicas que têm mais chances de cair. Tudo bem? Substituição, partes e frações parciais, eu tenho certeza que isso vai cair para você. A técnica de substituição você resolve exercício desse tipo aqui, ó. Quando você tem integral de raiz de ln de x sobre x, por exemplo. Porque a derivada de ln é 1 sobre x. A derivada está do lado de fora, né? E a técnica de partes você resolve exercício desse tipo aqui, ó. Quando você tem x elevado a x. Ou então quando aparece x ln de x. Aí você vai usar a técnica de partes, que é exatamente a regra do produto ao contrário, né? E frações parciais é quando você tem uma função racional, tipo x ao cubo mais x menos 2. E embaixo x ao quadrado mais 5x menos 10. Tá vendo? Você tem uma função racional. E para a gente integrar isso, a gente vai tentar transformar essa fração numa soma de frações. E depois resolver usando integrais imediatas. Sacou? E essa matéria de frações parciais é uma matéria de álgebra. Então, a parte difícil é transformar a fração numa soma de frações. A parte de integração mesmo, normalmente a gente faz em segundos. Então, para você passar em cálculo de primeira, qual dessas integrais é a mais importante? Que você tem que focar mais. Você tem que dominar tudo. Com certeza são as imediatas. Porque se você não souber as imediatas, é impossível entender as outras. Esse aqui, ó, técnica de substituição, você substitui para chegar numa integral imediata. Partes também. Você usa a técnica de partes para chegar numa integral mais simples. Frações parciais também. Você usa a técnica de frações parciais para encontrar uma integral imediata. Então, não pule passos, tá? Começa com as imediatas, depois vai para a substituição, depois para partes e vai aumentando a dificuldade aos poucos. Eu não entendo o livro de cálculo. Vocês passam por isso? Eu estudei usando o livro de cálculo do Stuart. Você já ouviu falar desse livro? Tem faculdade que usa outros livros, né? Mas esse aqui é o mais comum. Quando eu fiz cálculo lá em 2015, engenharia civil, na faculdade IBMEC, eu tive muita dificuldade com o livro do Stuart. E não é porque o livro é ruim. Hoje, por exemplo, eu uso muito o livro do Stuart e eu adoro, eu gosto muito do Stuart. Mas, para quem está no início, quem é iniciante em cálculo, ainda mais quem tem um pouco de insegurança em matemática, chegou lá no cálculo 1 com a base fraca em matemática, se você pegar o livro de cálculo do Stuart, vai dar muito ruim. Tá? Eu tive muita dificuldade de estudar usando o livro do Stuart no cálculo 1,
eu recebo diversos alunos com essa mesma reclamação. E qual a dica que eu posso passar para vocês? Bom, o livro do Sturt, o problema é que ele tem exercícios difíceis e fáceis misturados. E isso dificulta, né, para quem está começando. O ideal para quem está começando é você pegar um padrão específico de exercício e depois que você entender a regra desse padrão, você faz ali de 10 a 15 exercícios simples, repetitivos, desse mesmo padrão. Aí não é para mudar a matéria, não. Por exemplo, aqui você pegou limite do tipo 1, do tipo 2, por exemplo. E dentro do tipo 2 tem o padrão, sei lá, o padrão 7. Estou dando um exemplo, tá? Aí você vem aqui, entende o padrão 7 do tipo 2 de limites e faz ali de 10 a 15 exercícios. Pode ser do Sturt também, não tem problema. Mas tem que ser exercícios desse padrão 7. Aí depois, em vez de você do nada mudar para a matéria de derivadas, não. Você vem aqui e pega o padrão 8 do tipo 2 e faz mais de 10 a 15 exercícios e vai fazendo assim. O problema é que no Sturt está tudo misturado, entendeu? Tem todos os tipos de limite, todos os padrões de limite, tudo misturado, um depois do outro. Ainda tem exercício fácil misturado com exercício difícil. O livro do Sturt também ele pula vários passos, porque ele assume que você já tem uma base boa de matemática. Então, se você é iniciante, toma cuidado com o livro do Sturt. Você tem que usar uma técnica de estudo que funcione para você. Se você quiser passar em cálculo de primeira, usa essa técnica aqui, porque ela tem dado certo para vários alunos que passaram em cálculo de primeira. Eu aplico essa técnica aqui há muito tempo, né? Desde 2016 que eu aplico essa lógica e eu consegui aprovar mais de 300 alunos. Alunos que tinham muita dificuldade em matemática, e todos eles conseguiram passar em cálculo aplicando esse método de estudo. Então fica essa dica aí para vocês.